Agora um caso que está comovendo muitas pessoas. Vem de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, um casal que começou um processo de adoção, isso no ano de 2018. Aí faltava uma parte do documento para finalizar a burocracia com a justiça. Mesmo assim, o abrigo ligou para o casal dizendo que eles podiam sim adotar um bebê. E agora, por causa de um novo pedido da justiça, o casal teve que devolver a criança. Já pensou? Os detalhes desse caso ao vivo com o Matheus Ferreira, o Matheus que está lá, inclusive, em Tianguá e traz os detalhes para a gente. Imagino a tristeza dessa família, né, Matheus? Uma boa tarde. Oi, Luiz. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Realmente é um drama muito difícil que essa família está enfrentando aqui em Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Estou aqui agora na casa onde eles moram e eles adotaram essa criança no mês de setembro deste ano. Passaram 20 dias com o bebê, com o pequeno, aqui na casa onde eles moram. Adotaram quando ele tinha apenas um mês de vida. O que eles não esperavam é que depois de 20 dias com ele aqui em casa, teriam que devolver a criança para o abrigo aqui mesmo em Tianguá. De lá para cá, são 2 meses já lutando, tentando voltar a ter a criança nos braços deles, no colo deles aqui. Eu vou falar agora com a Gabriela Moreira e também o Thales Lima, que são empresários aqui em Tianguá, pais desse menino que acabou sendo devolvido aí para o abrigo. E o que vocês estão sentindo? Porque ontem vocês receberam a notícia de que a criança que hoje está no abrigo foi vinculada a uma outra família, né? A sensação que eu tenho é de revolta. Assim, não sei, você se sentir de mãos atadas, sem saber o que fazer, diante de tanta injustiça do judiciário. Porque essa criança não era para ser vinculada a outra família, era para eu estar no primeiro lugar, que era o lugar que eu estava. Então é uma situação revoltante, mas diante de tanta mídia, de tanta comoção, hoje eu estou com um sentimento de esperança. A Gabriela ontem, ela divulgou nas redes sociais muitos vídeos contando toda essa situação, contando essa história, e isso repercutiu bastante a nível nacional. E aí vocês devolveram a criança, como eu disse, há 2 meses. Por qual motivo, Gabriela? A gente devolveu a criança por conta que o juiz pediu que a gente devolvesse a criança, porque ele observou que a gente foi chamado por um erro dele. Que a gente faltava o certificado do curso de adoção e o certificado não estava no nosso processo. Então, a gente não estava habilitado. E aí, ele pediu que a gente devolvesse a criança. Logo depois, a gente conseguiu o certificado, apresentamos e ele nos habilitou, mas colocou para o último lugar da fila. E aí, vocês tiveram que devolver essa criança. Isso. O Thales, nesse momento de devolver a criança no abrigo, como foi que vocês se sentiram? De primeiro, a gente realmente nem estava acreditando. A gente saiu de lá já atrás de um advogado para lutar realmente por ele. Mas no outro dia que caiu a ficha foi muito doloroso, realmente. A gente caiu em choro, realmente, e muito doloroso. A gente se sente realmente incapaz, né? Porque a gente vê que a gente optou pela maneira correta, né? A maneira legal, e está sendo injustiçado, porque a gente fez o curso na época. A gente só não tinha recebido o certificado, mas a gente recebeu o certificado. Como a gente fez o curso na época, a gente tem, está até junto no processo, a questão da nossa assinatura lá no dia do curso. E a gente conseguiu se habilitar, mas mesmo assim o juiz nos colocou no final da fila. Então tem aí, a gente especula de 6 a 8 casais na nossa frente. E o juiz ontem deu a notícia que ia passar a criança para a fila, no caso. Tem essas 6 a 8 casais antes de chegar até a gente. E foi nesse momento que vocês perderam o chão, né? Isso. Foi difícil. Muito Abrir difícil. o quarto da criança hoje para vocês é um pouco difícil? É difícil mesmo? É muito difícil, doloroso. Muito difícil. Fala um pouco mais para você. O que é passar por isso? Para mim, passar por isso é um trauma muito grande. Um dia que eu falei com o juiz, ele até falou que eu podia abrir mão dessa criança e concorrer a outras crianças. Eu não faço questão, porque o meu filho é ele, e não se trata de um objeto, não se trata de um animal. Então, meu filho é ele, eu quero ele de volta. E eu espero que a justiça seja feita, que o meu filho volte para os meus braços, porque diante de um sonho tão grande que eu nunca sonhei outra coisa, o maior sonho da minha vida era ser mãe.
E a justiça está me fazendo ter um trauma muito grande dessa vivência que eu tive de ser mãe por poucos dias. É uma história muito complicada. A Gabriela, ela fala até emocionada. Ela passou o dia 12 de outubro, o Dia das Crianças, com o filho dela no colo. E poucos dias depois é que ela recebeu essa ligação dizendo que voltaria aí no abrigo com a criança para devolver o filho. Não foi isso, Gabriela? Isso mesmo. Dia 17 a gente foi devolver ele. Eu não tive nem estrutura para descer do carro. Porque, Ave Maria, foi assim, muito triste. Mas quando a gente saiu de lá, a gente procurou um advogado e o advogado nos encheu assim de esperança. Então, desde lá, a gente vem tentando ser forte e lutar por ele. E eu digo sempre, enquanto houver 1% de chance, eu vou ter 100% de fé. Porque eu acredito que Deus não colocou o meu filho no meu caminho à toa. E eu vou lutar por ele, até onde eu conseguir, até onde eu puder. Com certeza, e tá certa. Gabriela, que dê tudo certo nessa história, que tenha um final feliz. E hoje mais cedo nós tentamos contato com o Tribunal de Justiça em Fortaleza sobre essa situação em relação ao judiciário. Nós ainda não tivemos uma resposta, estamos aguardando e assim que tivermos vamos contar também aqui no CE1. Luiz, eu volto com você. Estamos aqui, então, para ouvir o Tribunal de Justiça, o que diz a Justiça sobre esse caso, né? Agora, enquanto a mãe falava, a gente vendo aqui as imagens do quarto da criança e imaginando toda a situação, de fato deve ser muito difícil, um trauma muito grande. E essa criança em si, o bebê já com pouco tempo de vida, tendo que passar por tudo isso, né, Matheus? Muito obrigado, então, pela sua reportagem ao vivo, direto de Tianguá.